É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, nos reencontramos nesta manhã de sexta-feira, hoje 13 de setembro. Eu gostaria de, no início do nosso programa, deixar as palavras de Jesus para a sua meditação. Conforme lemos no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículo 35, aonde lemos, foram estas as palavras de Jesus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus, quando falou estas palavras, ele sabia perfeitamente que através da história do homem, através dos séculos, muitas pessoas haveriam de fazer declarações, afirmações, filósofos, poetas, historiadores, cujas palavras, muitas delas, ficariam para trás. Mas somente ele teve autoridade para dizer: passarão os céus e a terra, o tempo passará, porém as minhas palavras jamais hão de passar. São palavras eternas. Jesus falou há milênios de anos atrás, há quase 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, mas suas palavras são tão atuais para os nossos dias. Nunca envelheceram, elas permanecem as mesmas, porque ele nos diz em sua palavra também, lá em Jeremias 1,12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Grava no seu coração esta palavra, e eu acredito que Deus vai ampliar isso de modo que você vai entender o que ele quis dizer com estas palavras. Nesse instante, convido a todos a fazermos uma breve oração e você em seguida ficará com a primeira parte de uma mensagem que transmitimos sobre aprendendo a perdoar. Obrigado a Deus por este dia, por esta manhã, quando abrimos o nosso coração para mais uma vez recebermos a Tua palavra. Que ela venha de encontro às nossas necessidades espirituais e sentimentais também. É o que te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos ler o texto da palavra de Deus. Os cálices já foram recolhidos. O texto é no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Mateus 18, 21 a 35. Vamos ler. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão,
até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Podem sentar. Aprendendo a perdoar. Esse é o tema desta mensagem, que hoje ouviremos a primeira parte, como eu disse. Por conta do tempo, a gente dividiu em duas partes. E como há pouco eu comentei, a gente pensa que quando a Bíblia fala de perdão, está tratando de casos graves, ofensas graves. Alguém tirou a vida de outrem, e aí é difícil a gente perdoar, pastor. Ou alguém cometeu um estupro, pastor, é difícil perdoar o estuprador. Pastor, é difícil a gente perdoar quando nos sentimos agredidos, ofendidos, caluniados, injustiçados, injuriados. Pastor, isso é difícil, pastor, só sabe quem passa. Inclusive eu estou falando de experiências que eu já ouvi no pastorado. Pessoas que chegaram para mim e disseram: pastor, é um fel amargo, eu não consigo, pastor. Principalmente, meus irmãos, quando há perdas físicas, perdas materiais, em detrimento de um assalto, de um roubo, de um crime que alguém tenha cometido. Tudo bem, é difícil, mas não é impossível. E nós vamos ver isso, não hoje, mas eu acredito que na segunda parte, no próximo sermão, que seria a continuidade dessa primeira parte. Na segunda parte nós vamos abordar como nós aprenderemos a perdoar de direito e de fato, diante daquilo que aos nossos olhos parece impossível. Pastor, isso é difícil demais. Alguém derramou sangue, o meu próprio sangue, pastor. Alguém me caluniou. Isso, pastor, eu não sou Jesus, que disse: se o teu inimigo te der uma tapa na face direita, oferece à esquerda. Eu não sou Jesus. Eu já ouvi muitas respostas nesse sentido. Porém, meus irmãos, nesta noite nós vamos ver que, embora nós tenhamos essas dificuldades que eu acabei de citar, eu vou estar falando também daquelas dificuldades que nós temos no relacionamento em família, que às vezes você não consegue perdoar uma pequena ofensa da esposa, do marido, do seu pai, da sua mãe, que às vezes não foi um tapa, às vezes não foi uma agressão física, às vezes foi uma palavra, que você não conseguiu esquecê-la, que você não conseguiu apagar do banco de dados da sua memória. Isso faz tempo, faz semanas, faz meses, faz anos. Observe que nessa passagem, Jesus está dando resposta a uma pergunta que Pedro fizera ali: até quantas vezes, meu irmão? Não está falando de ímpio, está falando do meu irmão, alguém bem próximo, alguém que faz parte da minha família, alguém que está bem juntinho a mim.
Pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser um filho, pode ser sua nora, sua sogra, seu genro. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Os rabinos, nos dias de Jesus, ensinavam que se alguém sofresse alguma ofensa durante o dia de alguém, por 3 vezes, não eram 7 vezes, por 3 vezes, deveria haver perdão, desde que houvesse confissão ou arrependimento do ofensor. E aí, Pedro quis ser um tanto assim generoso, usar de generosidade, de uma bondade meio elástica, foi muito além de 3. Ele disse: Senhor, se meu irmão pecar contra mim, causar alguma ofensa, eu posso ou devo perdoá-lo até 7 vezes? Ele foi mais generoso. Eram 3, ele exagerou para 7. Jesus disse: eu não te digo só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não quer dizer que seja 490 vezes. 7 vezes 70 dá 490. Queria dizer que não há limites. Entenda o sentido, o significado de Jesus ter dito em resposta: não te digo apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Olha, multiplica isso aí, Pedro. Não tem limites para você perdoar a ofensa que alguém tenha lhe causado. Então Jesus, nessa escritura, nessa passagem, ele mostra que nós devemos estar sempre prontos para perdoar, o que não é fácil, porque na hora que alguém causa um impacto que nos choca, que nos machuca, que nos fere, que às vezes deixa a ferida aberta por muitos dias, e eu vou mostrar nesta noite aqui, à luz de um exemplo bíblico, que as pessoas podem guardar isso durante anos, por incrível que pareça. Na segunda parte desta mensagem nós vamos falar os efeitos danosos que a falta de perdão pode causar a você que não conseguiu ou não consegue perdoar a ofensa que alguém tenha lhe feito. Então Jesus mostra que seja grave, que não seja grave, que seja de pouco tamanho ou de bom tamanho, a ofensa que alguém tenha lhe causado, seja uma pessoa que esteja bem distante de você. Eu vou usar aqui uma linguagem figurativa: um assaltante que lhe aborda quando você sai de casa, ou quando você está no centro da cidade, e rouba o seu automóvel, e rouba os seus pertences. Na hora o sangue sobe, a gente fica impactado, e a gente não consegue naquele instante realmente liberar perdão. Mas também eu vou falar de pessoas bem próximas, que no dia a dia come na sua mesa, que no dia a dia dorme e reclina a cabeça debaixo do mesmo travesseiro. Estou falando de casal, marido e mulher, ou de famílias cujos filhos às vezes não se entendem um com o outro, e têm contendas, e brigam, e ficam às vezes até intrigados e enciumados, como nós vamos ver aqui alguns casos bíblicos. E aí é mais difícil às vezes as pessoas conseguirem liberar perdão, porque não conseguem realmente deixar passar aquilo que sofreu. A ferida está aberta, às vezes sangrando, às vezes basta tocar que já ela rebenta novamente. E eu vou citar um primeiro exemplo na Bíblia. Vamos lá para o livro de Gênesis. Vamos para a história de Caim e Abel. 2 irmãos, não eram estranhos, eram irmãos.
Tratavam-se de filhos de um mesmo pai. Enquanto um ofereceu sacrifício a Deus, Deus o recebeu, Deus o aceitou, Deus recebeu de bom grado. O outro ofereceu o fruto daquilo que ele tinha colhido, das suas plantações, e ofereceu como oferta, esperando que Deus recebesse. Deus recebeu o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. E nesse momento em que ele se sentiu sua oferta rejeitada por Deus, ele ficou com ciúme e ficou com inveja do seu irmão. E o que ele pensou? Ele planejou tirar a vida do seu próprio irmão. O que é que nós vemos aqui? Não eram inimigos, eram filhos de um mesmo pai, educados e criados numa mesma família, recebendo todo o carinho paterno e materno, mas por causa de uma enciumeira, por causa de uma atitude de ciúme, de inveja, surgiu no coração dele aquele desejo de tirar a vida do seu próprio irmão, e assim ele o fez. Todos conhecemos a história. E aí eu pergunto, se Caim tivesse naquela circunstância deixado de alimentar o ciúme, a inveja contra o seu irmão, cujo sacrifício fora recebido por Deus, ele não teria causado aquele crime, ele não tinha causado aquela ofensa de tirar a vida, de atentar contra a vida do seu próprio irmão, porque antes, pelo contrário, ele teria sido humilde, teria se sentido realmente errado, tinha se corrigido, e aquela inveja, aquele ciúme que estava no coração do seu irmão, com certeza ele teria liberado perdão, que não era culpa do seu irmão, foi Deus que rejeitou, porque o seu sacrifício não havia derramamento de sangue do cordeiro, o sacrifício do animal, que simbolicamente representava Jesus, que derramaria o seu sangue, como ele o fez na cruz. Então ele tirou a vida do seu próprio irmão, coração cheio de ira. Sabe, irmãos, quando nós não conseguimos perdoar, sabe o que é que a gente alimenta no nosso coração? Ciúme, inveja, ira, dissensão, revolta, ódio, rancor, raiz de amargura, ressentimentos. É isso que você alimenta. E vamos ver isso, não hoje, mas isso causa muito mais malefícios ao seu corpo, à sua mente, ao seu espírito, ao seu coração, do que ao próprio ofendido. Está provado hoje cientificamente, se tem algum médico aqui, ou se tem algum médico que nos assista, ele vai dizer isso que ele vai confirmar isso que eu estou dizendo. A maioria do índice de pessoas cancerígenas, que estão com câncer, que contraíram câncer, foi de problemas mal resolvidos, de problemas não solucionados, de mau relacionamento entre as pessoas. Então, se você quiser ser um forte candidato a contrair um tipo de câncer aí qualquer, alimente isso no seu coração. Basta você não liberar perdão para ninguém que tenha lhe ofendido. Um outro exemplo que nós temos está lá no livro de Segunda Samuel, capítulo 13, versos 22 a 23. Também um crime praticado, cometido em uma família, porque não conseguiram se perdoar. Absalão, filho do rei Davi, tinha uma irmã por nome Tamar, meia-irmã por quanto, e também um irmão chamado Aminon. A Bíblia diz que Tamar certamente era uma moça bonita, deveria ser uma moça que chamava a atenção das pessoas. E o seu irmão Aminon se enamorou dela e desejou possuí-la.
E ele teve um conselho de um indivíduo que disse, olha, que ele desejou muito desposá-la, mas por desejo carnal, puramente carnal, alguém lhe aconselhou, olha, você faça o seguinte, você simule que está doente, simule que está enfermo, febril, peça ao rei, seu pai Davi, que mande Tamar preparar alguma coisa para você comer. E quando ela chegar lá nos aposentos, você mande os criados, os servos saírem, e quando ela chegar-se próxima a você, você então possua. Você vai forçá-la, você vai estuprá-la. Pronto, aí você mata o seu desejo. E assim foi feito. Possuiu a sua irmã. E assim que depois que possuiu a sua irmã, ele desprezou. Ele rejeitou-a. E ela ficou abalada com aquela cena que dizem as mulheres que são estupradas, de revolta, de tristeza, de angústia, de amargura. Seu irmão Absalão, nos versos 22 e 23, porém Absalão não falou com Aminon, apenas tomou conhecimento daquele incesto que ele praticara, forçando a sua irmã Tamar. E diz o texto no verso 23, passados 2 anos, gente, 2 anos não são 2 dias, não são 2 semanas, não são 2 meses, são 2 anos, cronologicamente falando, que ele alimentou no coração o desejo de vingança, porque ele não conseguiu perdoar o pecado do seu próprio irmão contra a sua meia-irmã, Tamar. 2 anos. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, Deus começou a me falar o coração. Há pessoas na igreja que não conseguem perdoar, às vezes, uma ofensa de um irmão carnal, de uma irmã, filho do mesmo pai, da esposa, do marido, não apenas por 2 anos, mas às vezes por anos afins, por décadas, não consegue perdoar. E foi o que Absalão alimentou no seu coração. E aí ele planejou, quando estava para fazer a tosquia das ovelhas, geralmente ele chamava os irmãos, a família, para celebrar o rebanho que estava para tosquear e fazia um churrasco. Então, Absalão fez este plano, chamou o seu pai, o rei Davi, disse, olha, eu vou tosquear minhas ovelhas, agora venha você e o senhor e meus demais irmãos, eu quero fazer uma festa, um banquete. E Davi disse, não vamos, porque isso vai ser muito pesado para você, isso vai custar muito, não precisa de você chamar a gente, eu me neguei de ir, eu não vou, me dispense. Mas ele insistiu com o seu pai. Diz o texto, no verso 26, se não queres ir, disse Absalão, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão, porque já havia um projeto, já havia um plano, já havia um crime premeditado. Manda meu irmão, permita que meu irmão Aminon. Porém Davi, que certamente era Davi tinha uma mente muito aguçada, ele tinha uma mente assim muito, ele via a coisa lá na frente, ele era calculista, Davi era calculista. Diz o texto, porém o rei lhe disse, por que iria ele contigo? Por que Aminon? Certamente Davi já havia desconfiado de alguma coisa, por que iria ele contigo? Verso 27, insistindo Absalão com ele, insistindo com o seu pai, este deixou ir com ele Aminon. Verso 28, Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo, tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porque não sou eu quem vos ordena? Sede fortes e valentes.
2 anos. 2 anos. Absalão alimentou, vingar o estupro da sua irmã Tamar com Aminon, seu irmão. Espero que você, na próxima segunda-feira, esteja conosco para ouvir a continuidade desta mensagem. Mas antes de encerrarmos o nosso programa, vá à igreja mais próxima da sua casa, no seu bairro, na sua rua, quem sabe. Mas se você quiser nos dar o privilégio, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início da Avenida Brasília. Nós temos escola dominical aos domingos às 9 horas da manhã, à noite às 18 horas, culto divino, às terças-feiras, culto de oração para a família e às quintas-feiras, estudo bíblico. Todos estão cordialmente convidados. Compareça com a sua distinta família. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.